Olá, sejam bem-vindas ao programa da rede MCCM. Mulheres Curadas Curam Mulheres. Hoje eu estou recebendo uma convidada super especial, uma amiga pessoal de muitos anos, que veio falar com a gente sobre trabalho, maternidade e o verdadeiro sentimento de vencer na vida. Seja muito bem-vinda, Daniela Amorim. Marcinha, querida, quando você me convidou, eu fiz questão de parar minha agenda, porque nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Sim, muito tempo. Então, é uma amiga que eu tenho de coração. Conheço a sua história. Eu não sei se você contou sua história pra galera que tá assistindo a gente. Eu vou te entrevistar um dia. Vamos trocar o papel? Vamos trocar. Porque tem muito a aprender. A gente cresceu junto profissionalmente na área da educação. E a sua história é linda e é um prazer poder estar aqui hoje. Gratidão. Para quem não sabe, a Daniela foi minha colega de trabalho aqui na prefeitura, lá em Tapicerica da Serra. Ela foi diretora, professora e há pouco tempo saiu dessa linha porque está seguindo uma outra carreira, né, Dani? Exatamente. Que Novos você faz horizontes. Hoje? Não sei, já vamos começar a falar um pouquinho. Você quer falar? Vamos direcionando, mas o que você faz hoje? Eu me afastei esse ano, fevereiro, notícia quentinha. Exonerei o cargo público. Exonerou? Exonerei, não estava dando para conciliar. Porque eu sou empresária, né, mãe de 2 meninos. Um é músico, é MC Daniel. E o outro é jogador de futebol, Sim. Gustavo Amorim Nicola, que joga lá em Maceió. Ai, que delícia. Sou empreendedora, tenho uma loja de joias. Tenho um canal no YouTube, Café com Dani. Que então, legal. muitas coisas não estava dando para conciliar, né, com o serviço público. Então, novos horizontes, importante a gente tentar sempre, né, aproveitar as oportunidades, e é isso que a gente está fazendo. O importante é sempre seguir em frente, né? Exatamente. Mas nem sempre foi assim. Como que você começou? Como é que foi a sua infância? De onde você vem? Onde você nasceu? Conta um pouquinho pra gente. Meu pai era Jockey Clube de São Paulo, ele era jockey. Que legal. Casou com a minha mãe, meu pai é Gilberto, hoje mora em Pesqueira, Pernambuco, casou e mora lá. Minha mãe é Dona Dora, de São Paulo, então os dois casaram. 3 irmãs, Edilene, a mais velha, eu sou a do meio, e Juliana. Quando eu tinha 10 anos, os meus pais se separaram. Aí já começa a dar um nó, né? A dificuldade, assim, né? Que quando os pais se separam é difícil para a criança, né? Sim. E agora, né? Cresceu os dois, cada um vai para um lado, aí com quem você quer ficar, aquelas dificuldades. E aí eu fiquei um tempo com meu pai, dos 10 aos 15. E aí, aos 15 anos, meu pai foi para Recife, conheceu e casou lá, e fui morar com a minha mãe. É importante a gente falar isso, porque às vezes as mães, né, falam, separar a felicidade do meu filho, tem que ficar o resto da vida brigando pela felicidade do filho. E não tem porquê. De jeito nenhum. Um é pai, outro é mãe, e os dois fazem parte da vida. E aí, dos 15, fui morar com a minha mãe, com as minhas irmãs. Minha mãe cuidava de criança em casa. E isso despertou meu olhar para o lado do magistério. Porque eu comecei a ver aquela rotina. Era uma escola a minha casa. As mães que tinham que trabalhar da rua, né? Aquele cuida-se de criança que tem no portão. Sei. E sempre uma mãe trabalhadora precisa... Às vezes a escola não atende a demanda que a mãe precisa. De horário, exatamente, né? Então tem que deixar mais cedo, de levar, de pagar. Então minha mãe cuidava. E era uma rotina de escola na nossa casa. Então deixava lá às 7 da manhã. Aí minha mãe dava o café, dava um lanchinho, um almoço, punha pra dormir. E a mãe ia buscar à noite, tomar banho. E aí eu gostei, eu ajudava a minha mãe, né? Você tinha mais ou menos quantos anos? Foi dos 15 aos 20, né? E aí que despertou o seu olhar. Aí eu tinha uma tia, minha tia Cirlei, que trabalhava numa escola. Aí eu ia com a minha tia às vezes. Falei, vou fazer magistério. Então, lá eu fiz magistério, amei de paixão. Na época era magistério, eram 4 anos. Na época o magistério formava melhor do que a melhor pedagogia. Que a faculdade. Exatamente. Eu aprendi muito mais no magistério do que na pedagogia. Fiz os 4 anos de magistério. Aí fiz estágio numa escola no Morumbi. E era minha vida. Fiz pedagogia. Aí eu conheci uma amiga, Kelly, que é minha amiga até hoje também. Dani, faz pedagogia, é legal. Aí fiz pedagogia. E aí ela me levou para Itapecerica. Vai abrir o concurso. Você não quer prestar? Eu nem conheci Itapecerica. Eu falei, vou. É perto. Você morava onde? Em São Paulo, no Campo Limpo. Falei, vou conhecer, né? Conheci a cidade, prestei, passei. Aí entrei como professora, era P2 na época, né? Professora de Educação Infantil. Isso aí. E eu sempre quis ficar no infantil, né? Eu tenho 25 anos da área da educação e eu sempre recebi um convitinho, não quer ir fundamental? Não, porque o infantil é a base, né? Sim. É onde você ensina a criança a ser. Exatamente. É os valores. O pátio da escola é o melhor aprendizado do mundo, que ele aprende a ficar na fila do lanche, que tem pessoas na frente dele.
tem pessoas atrás. Quando ele pega o lanche, aprende a falar obrigada para a merendeira. Quando ele vai no banheiro, ele tem que esperar as pessoas irem no banheiro. Esperar Porque tem a muita sua criança vez. que acha que o mundo, né, não precisa Sim. pegar fila. Tinha criança, você ia correndo lá, entra na fila, espera a sua vez de pegar o lanche. Exatamente. Então, o chão da educação infantil me fascina. De dentro da sala de aula, a roda de conversa. Espera o seu colega falar, agora é ele. E você ouviu coisas do tipo, como existe ainda até hoje, você não faz mais nada além de dar aula? Quando eu escolhi pedagogia, você tá louca? É a pior faculdade do mundo. É a que paga menos. Mas aí a gente já entende. Algumas pessoas falavam, e só estuda 3 anos. É tão ruim que só estuda 3 anos. Porque as outras eram mais, né? E aí eu já tinha no meu coração de que a pedagogia, o magistério, ele forma seres humanos. Sim. E o propósito do meu coração era esse. Que independente de religião, que eu não prego a religião, né? É Deus no coração. Exatamente. Que para você pode ser na evangélica, para outra pessoa pode ser outra, e etc. Que é nós fazermos a diferença na vida das pessoas, na família das pessoas. E o professor faz isso, né? Sim. O professor, eu aprendi numa palestra que eu fui, é o primeiro influencer do mundo. Jesus Cristo é o Olha primeiro, só. mas o professor é. Porque sim. o aluno, ele é influenciado pelo professor. Eu sempre falo também, às vezes, na minha palestra, que eu tenho mania de fazer assim no cabelo. E uma vez uma mãe foi na reunião de pais e falou, agora eu tô vendo da onde minha filha fica com esse tique de fazer no cabelo. Porque a gente é tão espelho pro aluno. Sim. Depois da mãe, a professora é a segunda pessoa mais importante para a criança. Para qualquer um que você perguntar, qualquer adulto que você perguntar hoje, você se lembra da sua professora do primeiro ano? Ou ele vai lembrar com muito amor, ou ele vai lembrar com ódio mortal, né? Porque é aquele que realmente marca a vida. Eu falava isso para minhas professoras. Quando eu fiquei uns anos, né, lá, voltando à nossa historinha, professora de educação infantil. Aí eu prestei o concurso para diretora de escola em Tapecerica. Aí passei no concurso. Com 28 anos eu era diretora concursada. Nossa. E passei um preconceito também, porque muito nova, né? Os pais chegavam, por favor, a diretora. Eu falava, pode falar. Mas é a senhora? Porque tinha que ser de cabelo branco e de óculos, né? Era a visão que se tinha da professora. Diretores do estado, que Sim. eram mais. E aí o embate, né? Nossa, mas uma diretora era no Jardim Jacira. Quero mandar um beijo pro pessoal do Jardim Jacira, que eu tenho um carinho enorme. Eram 500 alunos em Patativa, lembra? Nossa. 500 alunos e 50 funcionários. Você sabe que hoje é uma das melhores escolas da rede? Sério? Sério. Eu criei um vínculo muito forte. Fiquei 5 anos no bairro do Jardim Jacira. Teve um desenvolvimento muito bom. E a educação infantil, apesar de falarem muito de que você só está lá brincando com criança, só está lá gastando tempo, olhando para os pais trabalharem, é realmente isso que você falou, é uma base muito forte e que, se mal trabalhada, é onde a gente chega com as crianças de 5º ano, que até no 6º ano mal sabem ler, não sabem se portar, têm problemas de socialização e ninguém sabe o porquê. Eu fico muito triste quando eu escuto algumas mães, famílias falarem, e defendo a educação infantil, vou defender. Eu vou esperar um pouquinho, vou pôr numa escola boa, só quando no primeiro ano. Oi. Aí eu já pego, falei, pelo contrário, a senhora tem que investir na educação infantil, depois a senhora põe em outra escola. Exato. Porque a base é no infantil, onde ele aprende a respeitar as pessoas, onde ele aprende a ler, a escrever, é lá. Então não adianta depois você vai pôr no primeiro ano, ele não acompanha, não vai acompanhar mesmo, porque ele não teve uma base. Exatamente. Aonde que aprende? Às vezes eu encontro crianças, né, assim, se compor, eu falo, gente, onde que fez educação infantil essa pessoa? Porque ninguém ensinou ele que tem que respeitar as pessoas, que tem que esperar o colega falar, que tem que ficar numa fila, e que não é tudo como ele quer. Eu ainda sou professora, né? E hoje eu falei exatamente isso com os meus alunos. Nada aqui é por acaso. Se a gente fala para vocês brincarem, se a gente fala para vocês sentarem em dupla e buscar alguma coisa, tudo tem propósito. Então, na educação, isso que muita gente não vê, tudo tem um porquê. Tudo é feito e planejado para que haja algum tipo de aprendizado. Ou ele vai aprender a respeitar a fila, como você falou, respeitar o próximo, a sua vez de falar, controlar a ansiedade, que hoje em dia está tão em voga, né? Eu vejo o pessoal do ensino médio tendo crise de ansiedade no meio da sala e não sabe por quê, porque já desenvolveu lá do início essa falta de preparo, né? Muito sério que eu vou falar agora, importante, quando eu era diretora, eu falava, tem que trabalhar a inteligência emocional da criança. Os pais não sabem ensinar o filho a lidar com sentimentos. Estou triste,
estou bravo, estou feliz, estou nervoso agora, espera um pouquinho eu me acalmar. Mas as mães não têm culpa, elas não foram ensinadas Também assim. não foram Então, ensinadas. na minha escola, quando eu era diretora, eu ensinava isso. Vamos trabalhar inteligência emocional? Tô triste, tô bravo. Quando o amiguinho bate, não gostei que você me bateu. Fala, não é retrocando Sim, o soco, né? sim. Que tem pai que fala, dá um murro, se alguém te bater, você... Não, tudo, falta diálogo, falta conversa, falta respeito. Então, a inteligência emocional deveria ser uma matéria desde a educação infantil. Concordo. Porque o que adianta, hoje em dia, né, nas palavras assim, eu tenho um advogado, né, que tem a OAB, tudo, que não respeita as pessoas. Porque ele não ensinou lá atrás, né? Cadê a inteligência emocional? Ele tem que respeitar as pessoas. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo ontem. Eu fui em uma palestra e tinha uma moça lá no canto, uma senhora, na verdade, lá no canto, e assim, destratando todo mundo, mal-humorada, mal educada. E no final desse encontro, ela foi uma das palestrantes. Tão doce, tão meiga, tão maravilhosa. Mas a hora que a faxineira passou do lado dela, ela destratou. Então, que raios de maravilhosa ela é? Né? Então, a gente precisa realmente repensar nessa questão do lidar com as pessoas, porque nem todo mundo consegue, né? Eu sempre ensinei para os meus filhos, nas escolas que eu passei como diretora, como líder, todos os lugares que eu passo, que o lixeiro e o presidente são iguais. São pessoas, eles merecem humanos. respeito. Igualzinho, não é porque quem estudou mais merece mais respeito, de maneira alguma. Aí, até hoje, quando eu vou em alguns lugares, nossa, como a senhora é humilde. Porque eu falo, bom dia, sou humilde. Porque tem gente que não está acostumada com educação. Exatamente. Hoje na em minha dia... escola, eu ficava no portão, na entrada e na saída, eu falava, a senhora quer tomar um café na minha sala para as mães? Elas ficavam, nossa, a senhora me convidou. Qual o problema de tomar um café na minha sala comigo? Elas achavam incrível porque você convidou ela para tomar um café. Então, as pessoas não estão acostumadas com gentilezas. É porque, na realidade, eles acham que é uma autoridade, né? Como hoje... Você é uma influencer, uma empresária muito bem colocada. As pessoas acham muito difícil o acesso a você, porque te acham uma notoriedade, uma autoridade, e não veem a pessoa que é. Gente, se vocês soubessem como essa mulher é maravilhosa, como ela é doce, como ela é humilde, vocês não fazem ideia, viu? E assim, é muito engraçado, porque faz tempo que eu tô sem falar com a Dani, que é uma amiga muito querida, mas a gente não bate agenda, porque meus horários também são muito loucos. Sabe quando que a gente consegue conversar? Tarde da noite ou então muito cedinho. Exatamente. Muito, que é a hora que a gente para, a Marcinha mandou, Marcinha, desculpa, né? Não deu pra eu te responder, mas eu mesma vou agendar, né? Exatamente. Imagina, com o maior prazer do mundo. Aí você falou, não sei se vai ser conforme você está acostumada, que você vai na Rede Globo, no SBT, na Record, de jeito nenhum. A mesma maneira que eu atendo as pessoas lá, eu vou atender em todos os lugares do mundo. Mas isso vem da tua essência. E falando de maternidade, eu sei que você tem uma história muito bacana sobre como você criou seus filhos. Porque hoje eles são 2 garotos extremamente famosos, são profissionais respeitados nas suas áreas e estão por aí, Brasil afora, fazendo sucesso, né? Mas antes da fama, a gente tem a base da criação. Você, enquanto mãe... como foi essa criação? Porque eu sei que você também criou eles sozinha praticamente. Então, nossa história é bem bonita e eu gosto de contar para incentivar as mulheres. Quando eu me separei, o Daniel tinha 2 anos e o Gustavo 6 meses. Caramba, muito difícil. Me separei, fui viver minha vida. O pai dele sempre acompanhou. Porém, casal separado, a responsabilidade é 90% da mulher. E eu digo mais, não é só casal separado, não. Tem casal que mora na mesma casa, que é 90% da mulher, né? Que acorda e dorme, mas a tarefa... Então, o pai dele sempre foi presente na medida do possível, enquanto um pai separado. Porque quem leva na escola, todo dia quem levava era eu. Porque quem via a mochila era eu, o caderno de recados era eu, levar no pediatra era eu, o dentista era eu. Eu lembro que você trabalhava de segunda a sexta na escola, e muitas vezes no final de semana, Dani, vamos fazer alguma coisa, vamos não sei o que lá. Não posso, estou indo trabalhar. Eu tenho que fazer fotos de um evento, depois eu tenho que levar o Gustavo no treino. O Dani também treinava no começo, né? Sim. Eles tinham que ir para o futebol. Então tinha toda aquela rotina desenhada em cima da maternidade. Sim. O trabalhar para suprir e o cuidar também, né? Sim, e eu sempre priorizei uma coisa importante, levá-los numa igreja. Isso é muito importante. Muito importante, a base. Porque eu sabia
que o que eu semeasse ali, pode pesquisar do 0 ao 7, é do 0 ao 7 na educação infantil. Eles iam levar para o resto da vida deles. Então, hoje as pessoas perguntam, nossa, por que o Daniel fala tanto da igreja? Por que o Daniel fala tanto de honrar pai e mãe? Por que o Daniel fala tanto da palavra de Deus? Por que ele ora o Pai Nosso antes do show? Aí eu vou lá, puxo né? Quando ele era pequeno, ele ia na igreja. Então, ir à igreja tornou um hábito para ele. Rezar um Pai Nosso todos os dias tornou um hábito para ele. Mais uma vez eu falo, independente da religião. Porque a placa somos nós. É como eu trato as pessoas ao meu redor. Então, eles têm a palavra de Deus no coraçãozinho deles. Então, o Gustavo faz a oração antes de entrar no jogo, o Daniel antes de entrar no show, que é a fé, né? Saber que Deus está indo à frente dos nossos problemas, agradecer a Deus, independente da situação que você está vivendo. Independente da religião, todo mundo tem Deus. Todo mundo tem essa fé. E você levar isso adiante e mostrar para as pessoas é muito importante. Uhum. E no meu Instagram eu sempre falo, já orou o Pai Nosso hoje? E aí algumas seguidoras falam, tia, eu aprendi a orar o Pai Nosso todo dia porque a senhora pediu pra gente orar. Olha que bacana. E aí eu falo com a minha mãe todos os dias por vídeo. Aí eu ponho lá também. Já falou com a sua mãe hoje? Já falou que você ama a sua mãe? Já falou quanto ela é importante? Porque as mães param a vida, né? Por nossas vidas. E depois quando a gente cresce, cada filho segue o seu voo, a mãe fica meio esquecida. Minha mãe fala, é síndrome do ninho vazio. Todo mundo foi embora, e agora? Eu faço o quê aqui? Então, agora é hora de nós retribuirmos o que ela fez por nós. Exato. Liga para sua mãe todo dia, por favor. Porque o dia tem 24 horas. Você pode parar um minutinho para falar, mãe, eu te amo? Mãe, obrigada. Mãe, a senhora está precisando de alguma coisa. Minha mãe, às vezes, se arruma. E aí eu ligo de vídeo, né? Tomando meu café. Eu ligo de vídeo, ela tá café. Né? Ela mora na praia, né? Praia Grande. Mãe, a senhora tá arrumada, vai aonde? Ela, me arrumei para te atender. Quando você vai visitar, a pessoa não se arruma? Ela me espera, a ligação tá com o colarzinho, tá com o brinquinho. Não, eu me arrumei só pra sua ligação. Porque as pessoas idosas são carentes. Igualzinho uma criança. Sim. Quer atenção, quer colo, quer ouvir. Você tá precisando de alguma coisa? Vamos passear? Vamos tomar um café? Então, dê atenção pros seus filhos, dê atenção pra sua mãe, pro seu pai, pros seus avós. Né? Porque, imagina, hoje eu fui a sua avó, né? Meu netinho vai fazer 1 mês, segunda-feira. Ai, que delícia, parabéns. Já 50 e sou vó. Ai, que delícia. Estou muito feliz, porque era o sonho do Daniel, era ser pai. Então, estou com um netinho fresco. Mas o recado que eu deixo para quem está assistindo a gente, dê atenção para as pessoas que você ama. E não é só falar, né? É agir. É pegar o telefone e ligar, é ligar de vídeo. Ah, mas eu mandei uma mensagem. Eu tinha um amigo que eu conheci recentemente. Ele, fico 15 dias sem falar com a minha mãe. Falei, oi? Oi? É 15 dias? Ela é sua mãe. Ah, mas ela não me liga, eu não ligo pra ela. Para de ficar, se ele não fez, eu não faço. Liga você pra ela. Exatamente. Porque às vezes ela tá pensando também que você não quer falar com ela. Então, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Exatamente. E quando você começou essa sua jornada... começou a estudar. Na verdade, a sua jornada empreendedora já foi ali com a sua mãe, né? Naquele começo, com as crianças. E ali te desenvolveu essa vontade de estar no magistério. Você ficou todos esses anos lá. Mas hoje você é empresária e não tem nada a ver com a escola. Não. O que você tem? Então, hoje, quando o meu filho Daniel... hoje ele é um artista, né? Famoso. E ele falou, mãe, eu queria tirar a senhora da escola. Aí eu já fiquei meio assim, não, mamãe não quer, porque era minha vida a escola. Ama tanto, né? Minha vida, aquela escola. Ele falou, o que a senhora gostaria de fazer que fizesse a senhora feliz, mas que não fosse pra escola? Aí eu falei, interessante, né? Aí eu falei assim, uma loja de joias. Porque mulher gosta de joias, né? Sim. Brincos, né? Todo, braceletes. Carolzinha, cadê o presente? Que eu trouxe um presente. Estamos falando de joias. E aí eu falei joias. Porém, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem que pensar no propósito e na missão. E aí as joias, né? Que eu falei assim, eu quero levar a palavra de Deus através das joias. Thaís entrando aqui. Nossa, que bacana. E aí aqui, ó, D Amorim, que é a sua loja, né? É o D de Daniela e de Deus, que eu falei, tenho a sorte. Daniela Amorim, que tem um amor até no nome. Daniela Amorim. E aqui é o símbolo do infinito, que é o Daniel, uma pérola, e o Gustavo, uma outra pérola. Nossa, que bacana. É um presente que eu trouxe pra você da minha loja. Nossa, muito obrigada. Você pode abrir. Ai, que lindo. E aí eu quis focar em joias que levassem a palavra de Deus. Então eu tenho coração,
Aí esse daí, Olha, ó, gente. olha Olha lá. que coisa mais linda, ó. É esse brinco de coração, que eu gosto muito de coração, acho Ai, eu um também. amor. E esse aí é um Ai, presente que eu muito trouxe para você. obrigada. Gratidão, E gratidão. aí eu Nossa, amei. fui empreender, aí eu tenho essa loja de joias. Eu foquei também em dar palestras em escolas e ONGs, porque Sim, incentivar as mães. Porque a profissão dos meus 2 filhos não são profissão fáceis. sim. Músico e de funk. Eu ia falar sobre isso, essa questão, porque você falou muito sobre a igreja, a base da igreja na formação do seu filho. Para quem não sabe, a Dani é mãe do MC Daniel, que é funkeiro. Como que é essa relação do Vou funk te com contar. Deus? Porque eu nunca tinha ouvido as músicas do Daniel até eu ouvir a sua primeira palestra lá na nossa primeira imersão, a primeira imersão do MCCM, quando nós começamos a desenvolver o trabalho com mulheres, lá em 2023, Dani estava presente. Uhum, E ela veio me falar sobre isso. Eu não conhecia as músicas dele. Ele não fala palavrão, não é funk comum, gente. Então, quando ele chegou e falou, mãe, vou ser músico. Até aí eu, que bom, que legal, né? De funk. Eu fiquei, num momento, eu fiquei bem chateada, vou ser bem sincera. E hoje ele morre de rir, porque eu conto em todo lugar que eu vou. Porque ele falou, vou cantar funk. Eu não sabia o que era, eu não conhecia. E é aquela história do preconceito do que você não conhece. Já ter aquele. E aí eu fui pesquisar, ele falou, mãe, lembra que a senhora gostava de Claudinho Bochecha? Avião sem asa, fogueira. Isso daí era um funk, mãe, na época a senhora assistia a Xuxa. É que hoje passou 20 anos, né? Sim. E aí a princípio eu não deixei, eu falei, não, filho, a mãe não quer. Aí ele, mãe, não vou tocar sanfona, que a senhora gosta de um sertanejo, um vaneirão, porque é outra geração. Sim. A gente tem que aprender, nós, né, adultos, maduros, a respeitar o que a pessoa gosta. A respeitar o que hoje é do momento. Falam o cara do momento, falam que ele é o cara do momento, a música do momento. Ele é. Nós respeitarmos e conhecermos, que é o preconceito, né? Antes de saber o que era, eu julguei. E aí eu não deixava. Aí um amigo dele, que é cantor de MC, foi em casa, porque sempre a casa cheia, dos amigos, sempre eu preferia que trouxessem na minha casa, aí ficava lá. Sentou no sofá e falou, tia, o Dani tá entrando em depressão. Eu, por quê? Toda mãe, né? Porque a senhora não quer deixar ele cantar funk. Aí eu fiquei assim, né? A senhora sabe o que é MC? Tia. Ele me chama de tia, né? Aí eu falei, não, já toda, né? Não, por quê? Ele, tia, MC é mestre de cerimônias. E o seu filho só quer levar alegria através das músicas. Assim como a senhora gosta de ouvir um sertanejo e canta o dia inteiro, as pessoas gostam de ouvir funk. Deixa o filho da senhora voar e ser feliz igual eu sou. Que ele era um cantor famoso já. Aí eu fiquei pensando, ele foi embora, né? Fui pro meu quarto. Falei, gente, o que esse menino, né? Deus usa as pessoas para falar, a senhora vai impedir do seu filho levar alegria para as pessoas. Que mãe que, em sã consciência, impede o filho de ser feliz e de levar felicidade para as pessoas. E hoje ele é mais do que um funkeiro. Ele não é mais nem visto como um funkeiro. Ele é um artista, que é um artista completo, né? Que realmente leva essa alegria para as pessoas, né? E aí eu chamei ele no quarto, quando esse amigo saiu. Até hoje, quando eu encontro ele, esse MC, eu falo, filho, você não sabe o poder que teve aquele... Quando você senta no sofá e fala alguma coisa para alguém, para você refletir, né? Às vezes um bom dia, às vezes uma publicação, às vezes faz a diferença na vida da pessoa. Eu falei, tudo bem, a mãe vai deixar você ser. Ele estava esperando, ele não. Até hoje ele me obedece muito, os dois, né? Mas a mamãe só vai te pedir uma coisa. Tudo que você for fazer, dê o seu melhor. Sim. Eu falei, vou te pôr numa aula de canto, que eu jamais ia imaginar na vida que eu ia pôr ele na aula de canto. E aí pus ele na aula de canto, então, porque quando você cantar, fala, nossa, ele canta bem. Então é fazer bem. O que você escolher, tem alguma coisa que você gosta de fazer. Sim. Alguma coisa. O que você gosta de fazer? Né? Pergunta pro seu filho, o que você gosta? Não é o que eu gosto, não é o que o pai gosta. Não é o que eu não é o que quero. o avô gosta. Porque o avô é médico, tem que ser médico. Porque o avô é advogado, tem que continuar, né, o escritório. Exatamente. O que faz, pergunta pro seu filho. Filho, o que você gosta de fazer? Filho, o que te faz feliz? Você tem que ajudar o seu filho e escutar o que faz feliz. Não é você, é o que ele faz feliz. E ajudar, na medida do possível, o que eu posso te ajudar? É entrar num curso? É fazer uma viagem? E aí ele entrou na aula de canto.
Aí começou a carreira dele aos poucos, mas depois que eu dei esse start, falei, pode voar. Que você prestou atenção no que era, né? E o Gustavo, ele já se dedica há muito tempo, desde pequenininho. O Gustavo é uma história muito engraçada. Desde os 6 anos que ele faz o futebol. Os Eu dois lembro que ele faziam. era louco pelo futebol. Os dois fazem futebol, faziam. E aí o Gustavo sempre focou no futebol. Aí as pessoas perguntam, e Gustavo não tem ciúmes da fama do Daniel? Eu falei, não, porque o papel inverteu. Porque sempre quem era famoso era o Gustavo. Que com 12 anos ele foi para a Europa, foi artilheiro, participou de um campeonato. Então ele já... Foi rápido, assim, que ele escolheu. Já teve ascensão rápida. Exatamente. Então, super resolvido, mora lá em Maceió, um querido. Só elogios também dele, porque ele escolheu o que ele queria e deixei ele voar. E eu vejo também, quando ele entra nos jogos, ele faz sinal para você, fala para a mãe. Quando ele vai falar, ele também se dirige à família, à mãe. Então, essa formação familiar é muito importante, né? Isso que dá a base de tudo. De nós sermos o exemplo, né? Eu sempre falo isso para as mães, eu falava na escola, para as minhas seguidoras. A sua postura faz a diferença na vida das pessoas. Sim. Em geral, tudo. Como eu estou sentada aqui, se tem uma criança olhando para mim, olha como ela senta, ela põe a mão assim, ou ela faz assim. Tá bonito assim, eu vou imitar. E eles reparam em tudo. Sim. Às vezes a gente não tá nem percebendo. Tem até uma história engraçada que eu gosto de contar. Eu morava num condomínio e à noite cheguei cansada, com os dois, mochila, aquela corrida de, né? Entramos no elevador e aí entrou uma senhora, eu, Daniel e Gustavo. Aí ela olhou para mim, olhou pros dois. Nossa, a senhora que é a mãe deles? Aí eu já, meu Deus, o que aprontaram? Só pensa isso, a mãe, né? Aí eu falei, boa noite. Ela, eu queria te dar os parabéns. Eu falei, por quê? Num dia, né? Eu falei, nossa. Aí os dois olhando pra minha cara. Eu, por que parabéns? Ela, eu sou a síndica do condomínio e eles são os 2 meninos que qualquer hora do dia, quando me encontram no elevador, bom dia e dá um sorriso. Olha só. E uma coisa tão simples. E aí eu falei, nossa, muito obrigada. Aí entramos, sentei na sala, no sofá, com os dois. Você tem que pegar a situação e já ensinar. Acho que tinha 9 anos e 10. Eu falei, filho, pros dois. Falei, a síndica falou que vocês, né? Eu não lembro de ter ensinado vocês a falar bom dia quando entra no elevador. Porque isso é uma coisa que você não vai, olha, tipo, né? Regra, né? Mas você aí, fazia. O Daniel falou, mãe, a senhora dá bom dia quando entra no elevador. E tudo que a senhora faz, a gente faz. Olha que beleza, a importância da né? referência que você é. É. Tudo que você fizer, que você vestir, que você escutar, músicas que você escuta, vocabulário. Aonde ele aprendeu? Primeiro é na casa. Com certeza. Voltando à nossa parte da escola. Tem mães que falam, ele aprendeu aqui na escola. Tem Ele muitas já traz mães de casa, né? Tem muitas mães que falam, nossa, ele não falava assim, ele aprendeu. Então, aí eu sempre falava assim, o dia tem 24 horas, só 4 ele fica aqui. Aonde ele fica 20 horas? Aí ele dorme 8. Aí são 12 horas, mas ainda sobra. 12. E aonde ele fica, o que ele ouve, o que ele faz. Exatamente. E Dani, teve algum momento na sua vida, algum desafio muito difícil que você passou? Aquele que você falou assim, nossa, tenho vontade de desistir de tudo. Na realidade, eu vou ter que falar da vida do professor, né? Porque eu levo essa bandeira. A remuneração do professor é absurda. Sim. No nosso país. Porque tem países que eles são respeitados. Que eles ganham mais que médicos. É verdade. Porque a gente trabalha com formação. Então, o salário, quando eu via lá meu salário de professora, e eu, enquanto separada, tinha que pagar aluguel, água, luz, escola, tudo. Combustível, mercado. Nunca tive empregada na minha vida. Que é luxo para ter empregada. Para mim era luxo. Sim. Não tinha. Então, passei essas dificuldades financeiras. Mas, importante, sempre agradecendo. Obrigada a Deus pela minha vida, pela vida dos meus filhos, pelo meu emprego. Independente do que você está vivendo, você tem que agradecer. Porque a gratidão te dá o retorno, né? Com certeza. Então, era dificuldade financeira, sim. Porque há 5 anos atrás eu pagava aluguel. E hoje pouco tempo, né? Pouco tempo. E eu lembro que nós pagávamos o aluguel e eu dividia, quando eles já tinham um dinheirinho, nós vamos dividir em 3. De você fazer isso com seu filho na sua casa. Ele tem que aprender que tudo tem custo. Sim. Quando já são maiores, você paga a água, eu pago a luz, eu pago o mercado. Vamos no mercado, que você faz, né? Educação financeira, de novo, escola, né? Hoje, eu fui comprar areia pro gato. Mas a gata é minha neta. A gata é filha. As gatas são filhas das minhas filhas. Hoje eu só tenho uma em casa, né? Só a caçulinha, a Sofia. E tem uma gata que é da Fernanda, da número 4. Mas ela tá
segunda a sexta fica em São Paulo. E aí as duas dividem a guarda da gata. E aí acabou a areia, tá sem areia, e ela não compra, elas não compram, não compram. Eu fui lá e comprei. Aí a Fernanda já me mandou, mãe, eu mandei o dinheiro pra Sofia comprar. Cobra ela. Isso mesmo. Eu falei, Sofia, comprei, pode mandar pra minha conta. É Aí isso meu marido mesmo. fica assim, pra quê? É só R$19. não, Então, mas é- ela tem que entender assim, a responsabilidade. Se você quer assumir a responsabilidade pelo seu bichinho de estimação mesmo, seja pelo que for, vem de criança já ter a responsabilidade. Eu acho nada mais do que justo, se são maiorzinhos e se tem o seu ganho, dividir com a mãe, sim. Sim. Porque você era sozinha para fazer tudo para eles. Então, isso é uma coisa que eu vejo muito, o reconhecimento dos meninos com você e o seu com a sua mãe. E isso é uma coisa muito importante que a gente precisa colocar mesmo para que ninguém esqueça que a gente tem que levar adiante a questão familiar, né? São coisas, eu falo valores. Eu falo, o que a senhora fez para os seus 2 filhos darem certo? Sempre eu pergunto isso. Aí eu jogo para a pessoa, o que é dar certo? O que é o seu filho dar certo? Exatamente. Depende, né? Eles escolheram uma profissão que a senhora deu uma estrutura para ele, independente de dinheiro, não estou falando de dinheiro. Sim. Respeitam as pessoas, respeitam a senhora, são felizes, falam a palavra de Deus. Daí eu falo, 3 ingredientes, eu falo, o professor tinha que ter uma receita, igual médico, receituário. Só que a população não respeita o que o professor Não fala. respeita. Mas o que o médico fala, ele respeita. Porque quando você vai no médico, tô com dor de garganta, e toma amoxicilina, certo? Você questiona o médico? Me Não. dá um Tilenol. Ele Não. estudou para aquilo. Vamos respeitar para que a pessoa estudou? E aí eu falo, se eu fosse... Eu queria dar um receituário para as professoras, para as mães, né? Na reunião de pais, só receita para fulano, receita para todo mundo. Amor. Amor é de graça. Carinho e atenção. Se a criança tem isso, ele vai crescer feliz. Limite, né? Dedicação. Sim. Muita mãe falava para mim na reunião, mas eu não tenho tempo, eu não fico com ele. Eu falo, a senhora tem, a senhora pegou ele na escola, mas eu chego em casa. Quando a máquina tá batendo a roupa, senta lá no chão, em frente à máquina de lavar. O período que lava a roupa, senta com seu filho. Ou enquanto tá colocando a roupa Cozinhando mesmo. feijão. Isso. Olha, é meia hora que cozinha, vamos conversar. É conversar, é olhar para o olho dele, é pedir um abraço, É um dar beijo, atenção. falar eu te amo. Não é dar o celular, não é dar o tênis que ele quer, é dar atenção. Sim. Se as mães soubessem quanto é importante você parar e dar atenção pro seu filho, não tinha tanta criança perdida no mundo. Que vira um adolescente, que vira um adulto depois. Gostei desse negócio do receituário. Eu sempre levo isso. Adorei. Não é? Porque tem muitos pais que não respeitam a profissão do professor. Sim. O que ele fala é importante. Na educação infantil, tinha pais que falavam, eu não tô gostando dessa escola. Eu, por quê? Porque ele não aprendeu a escrever o nome dele, o meu e da mãe. Mas ele consegue Aí eu falava, andar. então, mas não é ainda o momento dele escrever. Ele tá treinando a andar na linha, ele já tá sabendo fazer bolinhas. A hora que ele aprende, quem decide é o professor, não é o senhor. Acabou. isso Respeito profissional. Perfeito. O que te mantém firme para continuar seguindo em frente? Então, mais uma vez, eu não posso fugir de falar de Deus, né? Eu me espelho muito em Deus, eu gosto de ler a Bíblia, gosto das histórias da Bíblia. Mas a minha mãe também é uma referência muito forte. As minhas sogras, né? Eu tenho uma ex-sogra, que é a dona Ilma, que é uma querida, que aprendi muito, me ajudou. Tenho uma atual sogra, que é a dona Adélia. Eu falo que sou tão abençoada que tu sogra... o amor, né? Que são avós, a gente teve filhos com o filho dela, então é uma união eterna. Não existe ex-sogra, não existe ex-marido. Quando você tem filho, né? Não é ex-pai, não existe, não é marido, tô corrigindo. Não é ex-pai. Então eu tenho uma boa relação com o Christian, que é o pai dos meus filhos, com a esposa dele, que é a Joelma. Tenho uma irmã, que é a Marina. Porque não tem por que ter O essa respeito briga. entre as pessoas, eu falo, é importante. Aí, quem que passa isso tudo é a mãe, que é a base. O relacionamento acabou, mas o Mas relacionamento homem e mulher, Exato. dele com os filhos, vai ser a vida inteira. E se vocês não se respeitarem, não se ajudarem, não vai ter como fazer nada pelos Eu filhos, sempre né? falo, filhos maduros, pais... Não, o contrário. Pais maduros, filhos maduros. Porque muita gente fala, nossa, eu quero conhecer sua mãe, Daniel. Porque você é assim porque tem a sua mãe. Quero conhecer sua mãe, Gustavo. Porque lá atrás, é o que eu falo, a maturidade minha e do Christian formou os dois. Que beleza, Então, né? a importância do casal ter maturidade. Não deu certo o relacionamento, mas vamos dividir? São 4 reuniões bimestral. Você vai em 2, eu vou em 2? Por que a mãe tem que ir nas 4?
Pois é, pois é. Viagem, tem 2 por ano, férias, o papai vai em uma, a mamãe vai a outra. É dividir a educação. Porque eu tenho uma fala até do Rony Von, que minha mãe gosta muito do Rony Von, né? Se o filho deu certo, nossa, o papai e a mamãe, legal. Se o filho deu errado, a mãe que errou, passou a mão na cabeça. Por quê? Né? É assim isso, mesmo. Ah, o mimadinho da mamãe não deu certo, porque a mãe mimou, mas e o pai tava onde? Então, Exatamente. se os filhos deu certo, se deu certo ou não, não existe filho que não deu certo pra mim. A obrigação, a cobrança é do casal. Sim. Tem pai e tem mãe. E esses acabam sendo pilares mesmo, né, para o desenvolvimento. E para o seu desenvolvimento, você teve uma base religiosa também muito forte? Então, quando eu era pequena, meu pai e minha mãe eram católicos. Aí depois que meus pais se separaram, minha mãe foi para a igreja do Evangelho Quadrangular. E aí depois que eu cresci, eu fui para a Igreja Batista do Morumbi. E quando nasceram meus filhos, eu falei, eu preciso ir para uma igreja que tem uma estrutura para criança. Sim. E essa Igreja Batista do Morumbi tinha essa estrutura. Aí eu passei a dar aula na igreja só para eles frequentarem comigo. Então Que a mamãe vai dar bacana. aula, porque eu falei para eles quererem ir, tem que ser uma coisa muito... E a estrutura era de uma escola, tinha a roda de conversa. E aí eu passei a frequentar para que eles tivessem um alicerce forte da palavra de Deus. Muito bem. Se você pudesse voltar no tempo e dar um recado, dar uma orientação para Dani de 20, 30 anos atrás, o que você levaria para ela? Pergunta boa, hein? Passar um filminho aqui. Deixa eu ver. Ouvir mais os seus pais. Isso é importante. Fazer coisas que te façam feliz. Independente que as pessoas se preocupem. Mas é amanhã. Viva hoje. Né? Dê o seu melhor hoje. Porque eu tô fazendo isso, porque daqui a um mês tem gente que programa muito. É importante se programar? É importante, mas não exagerar. Sim. Então, seja feliz hoje. Seja feliz com coisas simples. De chamar uma amiga para tomar um café. É um café, não tô falando que precisa ir num restaurante com aquela, né? É um café, um pretinho. Mas sentar. Pode ser ali na padaria, né? Escutar mais as pessoas. Meu avô falava uma frase que eu gosto muito, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Pra que é isso? Mais, escutar mais e falar menos. E falar menos. Né? A gente tem empatia, né? A gente, quando é novo, a gente não tem muita empatia. Você vai, papá, né? Atropelando todo mundo. Né? Respirar fundo. Antes de falar alguma coisa. Quando você magoar as pessoas, tô falando pra Daniela, pedir desculpas, pedir perdão, porque faz mal pra você e faz mal pra pessoa. Isso as pessoas não entendem. Minha psicanalista pode me explicar melhor. Sim, não é? sim. As pessoas não entendem isso. Que não adianta você ficar com mágoa, com rancor. É difícil? Mas eu faço terapia, né? A terapia tá em dia. Muitas vezes aquela raiva que a gente está dirigindo para a pessoa é uma projeção do que a gente está sentindo também. Então é bem por aí, né? Ser fiel, ser leal, ser amiga. Todo mundo precisa disso. Acho que você mudaria um pouquinho a frase aí para Daniela. Você não falaria ser, continue sendo. Exatamente. Né? Porque a gente sabe da retidão do seu caráter e do seu caminho, nessa jornada toda, né? E o que é o sucesso para você? O sucesso, muitas pessoas relacionam ele com dinheiro. Não tem nada a ver. Não tem. Mais uma vez eu vou falar, o sucesso é ser feliz. A gente fala ser feliz no simples. Às vezes tem gente que é muito rico e não é feliz. E tem gente que não tem dinheiro e é feliz. Sim. Então, sucesso é você ser feliz nas coisas simples da vida. Que não é o dinheiro, mais uma vez. É o que eu falei, perguntar pro meu filho, né? Pro seu filho. Ou hoje até pras mães. Mãe, o que te faz feliz? O que a senhora tá precisando? Essa frase é muito boa, né? Se eu ligar, Marcinha, o que você tá precisando? Opa, tem uma lista, né? De coisas simples, que às vezes pra você não é simples, mas pra mim é. Às vezes é só um abraço, Exatamente. é só uma palavra, né? Te escutar. Né? Te escutar. É. O sucesso está na felicidade da pessoa. Não é o que eu acho, o que você acha, até do filho. O que te faz feliz? Eu ir pra praia. Vamos pra praia. Dani, nosso programa, ele é um programa que a gente traz histórias de superação e também histórias de inspiração.
Eu vejo na sua história muita luta, sempre muita retidão, sempre esse cuidado com a família. Isso é uma inspiração para as pessoas, para que elas se identifiquem com você e vejam que é possível a gente começar uma vida do básico, lá da base mesmo, que você veio lá do Capão Redondo. E é Capão, né? Campo Limpo. Campo Limpo. É Tá perto, do lado, é perto. tá do lado, lá do Campo Limpo. E hoje você mora no Morumbi e tá muito bem, seus filhos estão bem. E assim, eu acho que o mais importante disso é o que você falou. Você tem um filho que faz sucesso jogando futebol, um outro filho que faz sucesso sendo artista, mas ele está casado, ele preza a família. E ele agora é pai também, né? No MCCM, a gente trabalha com 4 pilares de desenvolvimento, tá? O autoconhecimento, porque você precisa se conhecer para que você possa se entender, saber os seus limites e tudo. Autoconhecimento. Autoestima, porque você não gosta daquilo que você não conhece, então você precisa se conhecer para que você goste. O autocuidado, porque você cuida daquilo que você gosta, daquilo que você conhece. E o desenvolvimento de potencialidades. Dentre esses 4 pilares que a gente trabalha dentro do MCCM, o que você acha que é o mais difícil para as mulheres atingirem, para encontrarem esse sucesso? Eu acho que são os dois autos. A autoestima e o autocuidado. Porque começa por aí, né? Você tem que cuidar de você para você cuidar dos outros. Tem pessoa que faz o contrário, cuida dos outros e esquece dela. Sim. Então, eu sempre fui muito vaidosa, porque a minha avó era vaidosa, eu falo. E aí, quando eu não tinha dinheiro, eu comprava roupas no brechó. Minhas tá tias tudo me bem, davam, né? até hoje eu compro. O povo fala, a senhora pode ir na Frei Caneca, no JK. Eu compro na Estrada do Campo Limpo, que eu gostar, eu vou usar da Estrada do Campo Limpo, ou do Centro de Itapecerica da Serra, Estrada de Itapecerica. Se eu gostei, eu vou comprar e vou usar. Então, independente... E você estar arrumado, eu aprendi numa entrevista, né, da Xuxa até que foi. As pessoas falam, não me arrumo pros outros. Se arruma assim. Se arruma assim. Porque como o outro tiver, como você tá linda. Então, você tá se arrumando pro outro quando você recebe esse elogio. Começa por aí. Você quer se sentir linda para que todos vejam essa beleza. Primeiro, linda eu recebo do meu espelho. Quando eu olho no espelho, eu passo um batonzinho, arrumo minha sobrancelha. Então, eu sempre fui muito vaidosa. E as pessoas veem a vaidade, às vezes, como algo ruim. Não é ruim. Não. Você ser vaidosa, você tá cuidando de você para depois cuidar do outro. Exatamente. E aí eu levo mais ainda, né? Vamos viajar mesmo, né? Eu sou filha de um rei, que é dono do ouro e da prata. Como que eu tenho que andar? Vestida de princesa. Não tem como você não tá arrumada. Perfeito. Né? Você tá bonita. Você passar e falar, nossa, que menina bonita. Independente do dinheiro, do corpo, da roupa que ela tá. Mas é a essência, né? A beleza vem da essência. Sim. De um bom dia com um sorriso. Bom dia pro padeiro, pro jardineiro, pro lixeiro, pro motorista da van, motorista do ônibus. As pessoas não estão acostumadas com, de novo, vou falar, com gentilezas. Porque o mundo tá tão caótico que um mundo olha na cara do outro e é o celular toda hora, sair do celular e olhar pra pessoa pra falar, olha pra mim, por favor. Não tem? Hoje em dia é só celular. Exatamente. A pessoa tá dando até tendinite no dedo, porque é só celular. É verdade. Então, é isso, o autocuidado, você se cuidar. Eu sempre me cuidei muito, independente de dinheiro, mais uma vez. Se alimentar bem, tomar bastante água. Água é de graça, gente, não é? Exatamente. E se não tem como colocar uma roupa, é como você falou, vai para um brechó, troca. Exatamente. Tinha uma escola que a gente fazia troca, o pessoal levava, olha, isso daqui eu não uso mais, outro leva. Sim, e trocavam as roupas. Exatamente. Porque aí ia renovando, Exatamente. né? E prende o cabelo, fica com um coquezinho bem elegante, né? Se não tem como cuidar. Mas tem que se cuidar e se amar, né? E o que você deixa de mensagem para as nossas telespectadoras? Primeiro eu quero agradecer a Marcinha. Obrigado, Marcinha. Ai. Obrigada, viu? Tenho certeza que você faz a diferença na vida de muitas pessoas. Amém. Né? Você é um exemplo a ser seguido. Gratidão. Que eu sei que não é fácil para você também, que a sua vida é muita coisa, muitos papéis que a gente quer. Sim. E é esposa, é mãe, é filha, é profissional, é referência. Então eu quero falar para todo mundo que está assistindo, seja você mesma, seja leal, seja fiel. Eu tenho uma pulseira na minha loja que chama Espalhe Amor. Espalhe amor do seu jeito.
E tem um livro, Linguagens do Amor, né? Sabe o livro? Então, às vezes, o seu jeito de amar a pessoa não é como ela gostaria, mas é o seu jeito. Então, respeite o jeito da pessoa demonstrar amor. Sim. Essa tá a diferença também. Uns é fazendo comida, o outro é indo no shopping, o outro é viajando, o outro não gosta de falar, mas gosta de agir. Às vezes tem gente que gosta de agir e não gosta de falar. Porque às vezes o meu namorado muito fala pra mim, já bebeu água, amor? Já bebeu água? Eu falei, toda vez que você fala bebeu água, eu falo, eu te amo. Porque é a forma de amor dele, tá preocupado comigo. É de cuidar. Então, demonstre amor para as pessoas que você ama, que eu tenho certeza que você vai fazer a diferença. E pensar sempre, que legado eu tô deixando? Quando falar, eu fui uma vez, muito forte que eu vou falar, lá em Itapecerica, né, uma professora morreu. E aí eu fui no enterro, aí na hora lá o pastor, Daniela, fala que legado a professora deixou. Falei, gente, no meio do enterro, né? Mas graças a Deus, era uma professora maravilhosa e que deixou um legado. Mas é pra gente se preocupar com isso, Sim. né? Fala um pouquinho da Daniela. Fala o quê? É. Então, como as pessoas têm te visto? Porque às vezes você não demonstra, é o demonstrar amor. E aí eu falei dessa professora, eu falei, ela era maravilhosa, ela tinha um carinho pelos alunos, a família dela era maravilhosa, ela fez a diferença na vida de cada aluno que passou. Então, eu tenho certeza que onde quer que ela esteja, ela está feliz, a mãe, o pai está feliz, porque ela deixou um legado de amor. Então, qual o legado de amor que você está deixando para sua família, para os seus amigos, aonde você trabalha? E eu falava isso para minhas professoras. Sim. Os seus alunos vão gostar por você. Como você quer a lembrança que os seus alunos vão ter de você? Perfeito. Bom, eu quero te agradecer muito. Ah, já acabou? Já acabou. Netflix, quero a série, o próximo. Não, vamos fazer mais um. Eu vou te chamar mais vezes. Pode chamar. Gratidão. Olha, muito, muito, muito obrigada por você ter vindo. Que agradeço. Eu sei que você tem uma agenda muito lotada, mas esse carinho de você vir aqui, trazer um pouco dessa história para as nossas telespectadoras, mostrar um pouco esse seu lado mãe, né? Não só profissional, diretora, ou não só mãe do MC, mas mãe como a gente. Exatamente. Que tem as nossas dificuldades, que tem os nossos desafios diários e que luta constantemente. Gratidão por você estar aqui. E hoje se encerra mais um programa. Eu queria mostrar para vocês a nossa novidade que chegou aqui, nossa revista, olha só. A revista MCCM, onde traz histórias dessas mulheres maravilhosas que passam por aqui. Quem tiver uma história muito legal de superação, de inspiração, pode procurar a TV das Artes e vem participar do nosso programa, vem participar da nossa revista. E o nosso livro, com essas histórias dessas mulheres também, já está para sair, viu? Que Te legal, convido parabéns. a fazer parte dele também. Parabéns, será um prazer. Gratidão. Gratidão. Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigada. Mais uma vez, o programa Mulheres Curadas Curam Mulheres, aqui na TV das Artes. Até o próximo domingo. Tchau. Tchau.